E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre, mais uma vez, Vasco e Flamengo. Está arriscado, não acontecerá em São Januário, pelo menos é o que diz a BEP. Não vamos ter o clássico dos milhões jogado ali no estádio do Vasco, com o mando do Vasco acontecendo em São Januário. Infelizmente, o Vasco é o único time do Campeonato Brasileiro que é prejudicado dessa maneira. O Vasco perde jogos dentro de casa. O Vasco já vendeu 2 mandos de campo, né? No clássico contra o Botafogo e no jogo contra o Palmeiras. E agora o Vasco vai ter um jogo contra o Flamengo que não vai ser em casa e vai ter um jogo contra o Fluminense que também não será jogado em casa. E galera, pra quem não sabe, tá rolando a nossa rifa premiada aqui no canal, no qual você, por apenas 99 centavos, que é algo que você não faz mais nada hoje em dia, pode colocar 10 mil reais em prêmios no seu bolso. Além disso, também tem 6 números premiados. Tá vendo esses números aqui? A cada número que você comprar por 99 centavos, você pode tirar um desses números premiados. E aí, na hora, eu vou te fazer uma ligação dizendo que você ganhou esse número premiado e é 200 reais no seu Pix que eu vou te transferir. Então não perde tempo, participa aí no primeiro link do comentário fixado. Bora pro vídeo. Qual é a providência que o Vasco deveria tomar diante do que está acontecendo? Primeiro, a CBF não autoriza clássicos em São Januário contra Fluminense e contra Flamengo. A troco de quê? Depois, o tenente-coronel da BEP diz que não tem a menor possibilidade desse clássico Vasco e Flamengo ser jogado em São Januário. Quem é o único prejudicado dessa história? O Vasco da Gama. Para quem acompanha futebol brasileiro e não é completamente clubista, lunático, para quem tem, sabe, pensamento e tem como desenvolver, né, esse pensamento, sabe que o Vasco jogando em São Januário é muito mais forte. Você pegando o Campeonato Brasileiro do ano passado, apenas 2 times ganharam do Vasco jogando em São Januário: o Internacional e o Criciúma. De resto, o Vasco fez jogo difícil com todos os times. Na verdade, até o jogo contra o Inter foi difícil. O Vasco poderia pelo menos ter saído com um empate. Contra o Criciúma, sim, o Vasco fez um jogo horroroso. Foi exceção no campeonato. Todo mundo sabe que o Vasco é muito mais forte jogando em São Januário, que é o seu estádio. E quando você tira esse mando de campo de São Januário, você favorece extremamente. E quando você tira esse jogo de São Januário, você favorece o rival, o Flamengo, no caso. Você tira o mando de campo do Vasco, que é importantíssimo no futebol. Para quem entende de futebol sabe que o mando de campo sim tem um peso diferente. Você jogar com a apoio dessa torcida no estádio que você conhece, os jogadores já vão com energia diferente. Cara, a gente tá jogando em casa, a gente tem que se impor. Então existe essa imposição do mandante na maioria dos jogos no futebol brasileiro. E o Vasco vai jogar o clássico mais uma vez fora de casa. Esse jogo deve acontecer no Newton Santos, o estádio do Botafogo. Não tem como acontecer no Maracanã, porque tem um evento da Igreja Universal ali, uma data muito próxima ao jogo. Se eu não me engano, é um dia antes do jogo acontecer. Então não tem possibilidade de ocorrer esse Vasco versus Flamengo no Maracanã. Ainda bem, porque o Flamengo apenas quer se beneficiar e infelizmente a CBF é conivente com esse beneficiamento para o Flamengo. O Flamengo manda todos os seus jogos no Campeonato Brasileiro no Maracanã. E aí quando o Vasco vai jogar contra o Flamengo, tem que mandar o jogo no estádio que o Flamengo utiliza atualmente. E aí tem muito flamenguista que não entende nada de futebol, que fala: o Vasco acha que a grama do Maracanã é diferente. Não, cara. Não é possível que pessoas que acompanham futebol não entendam o que é fator casa. Não é possível. Eu fico perguntando, cara, os caras se mascaram em um clubismo gigantesco. O Vasco sim é prejudicado não podendo jogar em São Januário. Não significa que o Vasco jogando em São Januário era garantida a vitória diante do Flamengo. É claro que não seria um jogo muito difícil. O Flamengo tem um ótimo time. Mas o Vasco teria mais chances de ganhar do que, por exemplo, o Vasco ficar jogando no Maracanã clássicos contra o Flamengo, no estádio que o Flamengo manda, né? Os seus jogos no Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Newton Santos. A gente tem praticamente 100% de certeza que esse jogo acontecerá no Newton Santos. Eu espero que a torcida do Vasco vá, faça uma festa bonita, compareça muito ali ao estádio e que o Vasco tente fazer o Newton Santos a sua casa. E eu acredito que nesse jogo é um jogo para o Vasco colocar 90-10 e não meio a meio. Deixa que no segundo turno o Vasco joga também 90-10 no Maracanã, não tem problema nenhum. O Vasco manda esse clássico 90-10 contra o Flamengo, torcida. Deixa o Flamengo ali no setor norte e o Vasco ocupa o restante do estádio. Vamos colocar 40 mil pessoas no Newton Santos para empurrar o time. Fazer o Newton Santos ser um caldeirão para o Vasco buscar esse resultado. Se a CBF, se a BEP, se todos se unem para prejudicar o clube de regatas Vasco da Gama, a troco de que a gente pergunta,
o Vasco vai fazer valer dentro de campo. E essa notícia saiu no Globo Esporte, do Diogo Dantas deu essa notícia. BEP vai negar o pedido do Vasco para enfrentar o Flamengo em São Januário. E aí tem aqui o que o coronel da BEP falou. Abre aspas. Em São Januário esse jogo não vai acontecer, garante o tenente-coronel Eduardo Monteiro, comandante do BEP. A resposta negativa será enviada ainda hoje ao Cruz Maltino, que terá que jogar no Maracanã, não tem como acontecer, ou em outro estádio do Rio de Janeiro, como o Newton Santos. Sim, vai ser no Newton Santos esse jogo. Infelizmente, o Vasco mais uma vez é prejudicado. Qual seria a atitude do presidente Pedrinho? Uma atitude mais radical? Não coloco o meu time em campo se não for em São Januário? Aceitar mais uma vez, tentar fazer o Newton Santos de casa do Vasco nesse jogo? Qual é a atitude? Será que no jogo de volta também, para ter um pouco mais de igualdade, o Flamengo também não teria que sair do seu conforto? Se a CBF fosse justa, então tá. Os dois jogos, primeiro e segundo turno, serão no Newton Santos. 90-10. Pronto. Cada um no seu turno. Porque o Flamengo pode jogar em casa e o Vasco não? O Vasco tá punido por alguma coisa? O Vasco sempre foi isso. Contra tudo e contra todos. Sim, o Vasco sempre foi isso. A história do Vasco sempre foi essa. Mais uma vez querem impedir o Vasco de jogar em São Januário. Mais uma vez querem tirar um mano de campo do Vasco. Querem favorecer o rival. Não é que grama de São Januário é diferente. É que São Januário é sim território hostil para os rivais. Para os times que vão enfrentar o Vasco em São Januário. E tem vários jogadores, várias torcidas adversárias que admitem isso. Que falam, cara, é difícil jogar em São Januário. A pressão é muito grande. O Vasco cresce jogando no seu estádio. E infelizmente o Vasco é impedido pela CBF, pelo BEP, por todos de mandar o seu clássico em São Januário. Apenas para quê? Para favorecer outros times? Não sei, para prejudicar o Vasco? Qual seria a atitude ideal do presidente Pedrinho? Não vou entrar em campo, não jogo se não for em São Januário, que é o meu estádio. Ou então exigir que os dois clássicos sejam no Newton Santos, tanto o primeiro quanto o segundo, para que nenhum dos dois se favoreça de mando de campo, já que meu time também não pode, o seu também não pode. O Vasco deve aceitar abaixar a cabeça como um cachorrinho e mais uma vez engolir quieto? Essa é a pergunta que fica para o torcedor Cruz Maltino. Mas tudo só vai acontecer com a nossa união, de nós torcedores. Eles têm que entender que a torcida do Vasco é grande, que tem um peso. O Vasco não é um time que, fica de boca fechada. Que o Vasco tem peso sim no futebol brasileiro, por mais que tentem nos calar, que tentem nos tirar. Mas vai aí da índole de cada um fazer os seus comentários. Para a ação do Francesco, é nóis, fui.